pessoal, tudo bem com vocês? Sou Adriano Ribeiro, analista 3 do setor de serviços, especialista na área comercial do RP TOTUS Moda. Neste treinamento, vamos aprender sobre manutenção de restrições, ou seja, as restrições elas estão relacionadas aos componentes. Então, por exemplo, eu posso ter liberação de acesso total a um determinado componente, mas posso incluir restrições sobre a utilização daquele componente. Um exemplo, o componente FCR FM001, manutenção de fatura. Posso ter acesso total nesse componente, só que se não for liberada a restrição para fazer, por exemplo, manutenção dentro do FCR FM001, não vou conseguir, por exemplo, incluir uma fatura manualmente, ok? Obrigado, uma excelente aula. Assim que eu me logar no sistema, eu vou vir aqui, ó, menu TOTUS Moda, administração, manutenção, e eu vou ter aqui, ó, o ADM FM024, atribuição de restrição por empresa/usuário. Assim, essa parte de restrição também fica direcionado ali aos usuários com acesso administrador. Se você é um usuário padrão, né, e tem acesso a esse componente, ao você incluir aqui a empresa, o usuário, o valor inicial ou final e permitir, ou até mesmo qualquer manutenção aqui, ou seja, né, que você for realizar, ele vai pedir uma tela de login de um usuário administrador para poder ser liberado. Então, é mais pertinente ali ao usuário administrador, ok? Então, aqui eu tenho o componente, o campo. Se eu clicar no campo, ele vai me dar as restrições. Se eu clicar no componente, ele vai me dar, clicar duas vezes, ele vai me dar a listagem dos componentes. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, peso FM010, né? Vou clicar duas vezes e ele vai me dar as restrições que estão relacionadas ao peso FM010. Foi aquilo que eu falei no início. Eu posso ter acesso total ao componente peso FM010, que é a manutenção de cadastro de pessoa. Só que, somente para algumas pessoas, eu libero aqui a alteração do nome. Então, por exemplo, aqui está liberado para o Adriano Ribeiro e para o usuário nosso, que está aqui para permitir. Ou seja, os demais não terão acesso a alterar o nome, a razão social, o nome do cliente. Então, para isso que servem as restrições. Posso colocar permitir e posso, por exemplo, no caso do Adriano, em vez de permitir, falar assim, toda vez que ele for alterar, eu quero que ele pede usuário e senha. Ou seja, alguém com acesso que esteja para permitir na empresa que está sendo executado, vai poder fazer a liberação. Tá? Esse campo aqui, ó, valor inicial, valor final, depende muito da restrição que você está configurando. Então vamos colocar aqui, ó, valida percentual. Não sei se esse daqui, 3. Esse daqui ele abre faixas, tá vendo? Então aqui, ó, valida percentual informado dentro do intervalo. Então nesse caso, para dar percentual de comissão, para de repente fazer alguma manutenção, ele me dá aqui a faixa de valores que eu posso realizar. Então depende muito da restrição ou do componente aqui que você está liberando a restrição, que muitas vezes pode ser utilizado o valor inicial e final, e mais aqui a questão de permitir ou senha, tá? Então depende muito da restrição. Alguns vão trazer aqui a parte inicial e final e outros vão habilitar aqui para você permitir ou utilizar senha, tá? Então esse daqui é o ADM FM024, onde você faz uma manutenção por componente, por restrição, tá? Nesse caso, se a gente entrar dentro de algum componente, então se eu vir aqui, ó, peso FM010, tá? Pressionar aqui o help, né, ou F1, além dele me dar aqui a parte de parâmetros que a gente viu no vídeo anterior, corporativo e por empresa, ele me dá aqui também as restrições que são pertinentes a esse componente. Então, muitas vezes fica mais fácil, né? Então, se por aventura, vou alterar o nome que esteja aqui cadastrado, ele me deu que eu não tenho acesso a fazer isso, basicamente, a hora de eu salvar, ele vai me dar na tela aqui qual a restrição que não está liberada. Aí você pode passar para o parte do TI ou quem faz essa liberação. Ó, estou no componente peso FM010, me solicitou essa restrição e aí a pessoa pode liberar ou não a restrição para você, tá? Então você tem formatos de descobrir a restrição, verificar as restrições dos componentes, acessando o próprio componente e pressionando F1, tá? Então qualquer componente que tenha restrição, por exemplo, manutenção de fatura, o FCR FM001. Se eu pressionar F1, também vai me dar as restrições que são direcionadas ao FCR FM001. Tá? Como eu posso vir aqui dentro de administração, manutenção, componente ADM FM024,
e fazer a liberação da forma que eu achar melhor, ok? Outro detalhe aqui, pessoal, no ADM-FM 024, é que eu posso pesquisar aqui por componente, por campo. Campo é restrição, né? Então posso vir aqui e colocar aqui dentro do campo ou na descrição, por exemplo, pessoa. E F4, ele vai me listar tudo que ele encontrar com esse nome. E aí eu posso clicar, ele me retorna. Detalhe, essa liberação ela é por empresa e por usuário, tá? Então se porventura eu pressionar F5 aqui, ó, clicar duas vezes, ele me abre, aí eu posso marcar todas as empresas e depois vir aqui e marcar o usuário que eu quero liberar. Então, posso vir aqui, ó, confirmar, ele vai replicar, tá? E aí é só marcar permitir ou senha, tá? Se eu deixar nesse formato sem permitir e sem senha marcado, ao usuário tentar, por exemplo, nesse caso, alterar a razão social ou o nome do cliente ou da pessoa em si, que se refere ao PIS FM010, ele não terá acesso e também não será atribuído uma telinha de login para poder fazer a liberação. Simplesmente não terá acesso a fazer essa manutenção, tá? Então eu posso, lembrando que ele é sempre por empresa, por usuário, e eu venho e faço a marcação conforme for necessário, ok? Então o que eu tinha para passar para vocês é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Olá pessoal, espero que tenham gostado do treinamento a título de revisão. Vimos nesse treinamento manutenção de restrições. Detalhe importante, mais voltado ali para o pessoal com acesso com privilégio administrador, né? Não quer dizer que você, se eu liberar o ADM FM 024 para um usuário padrão, ele vai deixar liberar, mas na hora de eu executar alguma liberação, alguma manutenção ali dentro das restrições, ele vai pedir um usuário e senha que tem acesso ao administrador para poder fazer a liberação. Então fica mais destinado ali a usuários administradores, tá? Então, revisando, não quer dizer que eu tenha acesso a um componente que eu vou poder executar tudo dentro daquele componente, tá certo? Que não, dependendo do componente, não é todos os campos ali que tem restrição. Mas, por exemplo, dentro do PES FM010, que é manutenção de pessoa, eu tenho restrição ali, por exemplo, para alterar o nome do cliente ou da pessoa em si. Então, não quer dizer que eu vou ter restrição ali para endereço, para telefone, para e-mail, mas dentro daquelas mais importantes, costuma ter restrições ali na sua alteração. Então, muitas vezes eu posso ter acesso total a um determinado componente, mas preciso que a restrição esteja liberada também para eu conseguir realizar aquilo que for necessário dentro daquele componente, ok? Obrigado e até a próxima.